Depois de meses de operação policial super bem estruturada, eles finalmente conseguiram prender aquele criminoso. Mas assim que foi preso, ele contou que sabia de uma pessoa que tinha uma caixa de metal com um corpo dentro. Oi pessoal, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu sou a Missayoshi, este daqui é o canal Crimes pelo Mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Toda quinta às 9 da noite tem vídeo novo aqui no canal, onde nós temos esse encontro marcado para conversarmos sobre casos criminais reais que acontecem pelo mundo inteiro. E assim, né, a gente sempre fica em alerta. Aliás, qualquer um, em qualquer lugar, pode ser um monstro. O nosso caso de hoje se passa na Tailândia e hoje eu vou contar para vocês a história do Apishaya. Chalun Ongwish nasceu e cresceu na Tailândia, mais precisamente em Bangkok. Ele se casou e teve 2 filhos, um menino, que eles batizaram de Apishaya, e uma menina que não teve o nome divulgado. O Chalun conseguiu criar um negócio super bem sucedido ali em Bangkok. Ele tinha um centro de comércio ali conhecido como Mercado Ongwish. E, gente, virou um império. Eles tinham muito dinheiro mesmo. Eles tinham também muito poder ali na região, muito respeito e às vezes as pessoas tinham até medo deles. Nesse mercadão que o pai do Apishaya tinha, eles vendiam de tudo, inclusive coisas ilícitas. A família vivia em uma mansão com um terreno assim enorme. Esse terreno tinha várias árvores e até um lago nele. Até que chegamos em 1983. O Chalun estava trabalhando em uma das suas lojas quando uma menina de aproximadamente 13 anos entrou nessa loja e ela acidentalmente quebrou um aquário que o Chalun tinha. Esse aquário era um aquário super caro, personalizado, assim, ele tinha diamantes, tinha um monte de coisa nesse aquário. E o Chalun, gente, surtou de ódio e ele acabou tirando a vida dessa menina ali na loja mesmo. Depois que ele tirou a vida da menina, ele não sabia o que ele ia fazer com o corpo dela. Então ele resolveu levar o corpo dela para a mansão dele, onde estava a esposa e os filhos. Chegando na mansão, ele contou tudo o que aconteceu para a esposa e a esposa ajudou ele a separar em partes o corpo da menina e depois os dois jogaram essas partes no lago ali da propriedade da mansão ali. Pouco tempo depois, a família da menina já notou o desaparecimento dela e avisaram a polícia. A polícia chegou rapidamente ao local e começaram a conversar com um com o outro e todos falavam que ela tinha ido na loja do Chalun. A investigação, então, concluiu que o Chalun tinha feito alguma coisa com essa menina. Eles não conseguiram encontrar os restos mortais dela, mas sabiam que ele tinha tirado a vida dela. O Chalun foi preso. E durante a prisão dele, não fica muito claro nas reportagens, mas ele sofreu uma emboscada e ele levou diversos tiros e perdeu a vida. Mas a investigação não terminou por aí, a investigação continuou porque eles estavam muito desconfiados que a esposa do Chalun tinha arquitetado esse plano para eliminar o corpo dessa menina. Quando as investigações estavam praticamente no fim e eles iriam prender a mãe, né, do Apishaya, a esposa do Chalun, ela fugiu da Tailândia levando a filha dela junto e ela nunca mais foi vista. O Apishaya, ele ficou sob os cuidados ali de alguns parentes próximos, tios e tias, só que esses parentes não eram muito amorosos com ele. Ele muitas vezes era visto ali na rua, vagando, às vezes até dormia na rua e eles tinham muito dinheiro, né? Mas eles realmente não cuidavam do Apishaya. O tempo foi passando e o Apishaya cresceu desse jeito. E com a perda, né, do seu pai e a fuga da sua mãe e irmã, o Apishaya, quando chegou à maior idade, se tornou o único herdeiro da propriedade da família ali, daquela mansão, né? E também, gente, de toda a fortuna da família, que era muito dinheiro. E só como um adendo aqui, devido ao crime do pai dele, essa propriedade, essa mansão que ele herdou, ficou conhecida ali na vizinhança como a Casa do Horror, porque todo mundo sabia, né, que eles tinham eliminado o corpo da menina dentro dessa casa. E agora, gente, uma breve, mas importante explicação. A Tailândia é conhecida mundialmente por ter um entretenimento adulto. Mulheres e homens se exibem assim na noite à procura de clientes. Essas casas de massagens que não fazem só massagens, além, né, gente, de uma venda desregrada de entorpecentes.
Tudo isso chama muito turistas ali para a região e o governo meio que fecha os olhos. E o Apishaya se aproveitou desse contexto, né, da Tailândia e abriu um negócio dele. Não sei se eu posso chamar aqui de negócio, mas bora lá. Ele tinha uma produção e venda de entorpecentes e ele inclusive tinha até uma mistura mágica que ele fazia. Ele misturava cafeína na metanfetamina. E um outro detalhe aqui na história do Apishaya é que ele era um homem super violento e abusivo em seus relacionamentos. Ele sempre procurava as garotas da noite para ficar com ele. E ele nunca queria que essas meninas fossem embora da casa dele. Ele queria que elas fossem dele, tipo propriedade mesmo. Ele se achava, gente, o dono, o mestre das pessoas. Com muito dinheiro, sempre armado, sendo um dos principais e mais importantes negociantes e fabricantes de entorpecentes ali da região de Bangkok, todos sentiam muito medo do Apishaya e ninguém ali mexia com ele. O que ele queria fazer, ele fazia. Quando ele queria uma garota da noite, ela tinha que ser dele. E nenhuma delas recusava. E se sentindo assim, né, o dono do pedaço, eu acho melhor eu trocar para o maluco do pedaço aqui, né? Em dezembro de 2018, o Apishaya ordenou que uma garota acompanhasse ele até a casa dele para que eles mantivessem relações. Esta garota, ela não trabalhava à noite. Ela era uma adolescente de aproximadamente 15 anos que estava voltando para casa dela depois da escola. Quando o Apishaya viu essa moça, essa menina na rua, ele estava armado, como sempre. Ele apontou a arma para ela e ordenou que essa menina acompanhasse ele até a casa dele, que ficava em um outro bairro, então eles teriam que ir de metrô até lá. Essa adolescente, gente, ficou super aterrorizada e sob a mira de uma arma, ela obedeceu o que ele mandava e começou a andar ali do lado dele. Só que o Apishaya, ele estava muito alterado ali pelo uso de entorpecentes. Ele estava muito louco, se distraindo, falando com fulano, falando com ciclano e mesmo assim segurando ela em uma das mãos, assim. Só que em um momento de distração do Apishaya, essa adolescente conseguiu mandar uma mensagem de texto para o melhor amigo dela dizendo o que estava acontecendo e a direção que eles estavam indo. Ela mandou essa mensagem de texto e o Apishaya continuou obrigando ela a seguir ele. E eles chegaram até uma estação chamada Peck Sen. Nessa estação, a polícia já estava aguardando pelos dois. E a polícia prendeu imediatamente o Apishaya e conseguiram resgatar a moça. Pouco tempo depois de ser preso, aconteceu uma audiência para saber ali o que iria acontecer com o Apishaya. Durante essa audiência, o Apishaya fez um acordo com essa adolescente e ele pagou para ela uma indenização de 100 mil bahts e ele saiu livre da prisão, como se nada tivesse acontecido. Passou um tempo e em 2019 o Apishaya conheceu uma mulher chamada Warrington, de 22 anos. Ela era mais conhecida como Cookie, então é assim que eu vou me referir a ela durante esse vídeo. A Cookie cresceu na área rural da Tailândia e foi criada pela avó dela. Ela se casou bem jovem e teve 2 filhos, mas o marido dela acabou abandonando a Cookie e os 2 filhos e ela ficou sozinha para criar os 2. Como na área rural ali da Tailândia ninguém ganhava muito bem, eles começaram a passar diversas dificuldades. Então a Cookie resolveu ir para Bangkok no início de 2019. O plano da Cookie era que na cidade grande ela iria ganhar muito melhor, iria ganhar super bem e ela poderia mandar dinheiro para a avó que estava cuidando de seus 2 filhos. Pouco tempo depois de chegar ali em Bangkok, a Cookie conseguiu um emprego como recepcionista em um spa. Ela também deveria servir os clientes e fazer algumas massagens e após essas massagens ela poderia ir até os finalmentes com alguns clientes. Mas foi trabalhando nesse spa que a Cookie conheceu o Apishaya, que na época o Apishaya tinha 41 anos. Logo, o Apishaya se mostrou super interessado por ela, começou a dar vários presentes, eles começaram a passear junto, depois ela ia para a mansão dele. Os dois começaram a ficar super grudados, assim, íntimos, muito rápido. A Cookie imaginou que o Apishaya, sendo um homem rico, iria dar para ela um futuro bem melhor, ela iria poder levar, né, a avó e os 2 filhos para a cidade grande e que toda a vida dela iria mudar com o Apishaya. Mas o que na realidade o Apishaya fez foi oferecer entorpecentes para a Cookie. Ela aceitou e se viciou rapidamente. Como eu já mencionei para vocês, o Apishaya ele era abusivo em todos os relacionamentos dele.
E com a Cook não era diferente. Ela era proibida de tudo. E quando ela estava ali na propriedade, ele não queria que ela fosse embora. Ele queria que ela ficasse ali na propriedade com ele. Ela praticamente, gente, tinha que sair escondida ali da propriedade dele. Cook, apesar dessas proibições do Upshaya, ela continuou trabalhando ali no spa, mas ele ordenou que ela poderia trabalhar, mas que ela não poderia atender os clientes na fase ali final da massagem. E isso, né, o fato de a Cook não ter mais relações com os clientes, irritou um dos clientes dela, que após ela terminar uma das massagens, ele queria manter relações com ela. Ela disse que não, e esse homem bateu na Cook. Alguns dias depois, ela acabou contando pro Upshaya, porque ele viu o rosto dela marcado, o corpo dela marcado. Então ela teve que contar dessa agressão pro Upshaya. O Upshaya levou a Cook até a delegacia local e ela fez ali uma denúncia sobre a agressão que ela tinha sido vítima, né? Só que os policiais, eles não tinham muito com o que trabalhar. Porque a Cook, ela não lembrava do rosto do homem. E ela não sabia o nome dele, não viu o carro dele, não viu nada. Então, assim, os policiais não sabiam nem por onde começar. A polícia, então, quis falar com a Cook ali, né, pra pegar algum dado, pra ver se ela lembrava de alguma coisa sobre esse cliente. Mas depois de agosto de 2019, os policiais não conseguiram mais contactar a Cook. Ela sumiu. A avó da Cook, que também não estava conseguindo falar com ela, fez um boletim de desaparecimento. A polícia abriu ali uma breve investigação, mas eles nem se esforçaram em nada. Devido ao trabalho da Cook ali, de trabalhar à noite, muitas mulheres como a Cook simplesmente desapareciam. E a polícia não fazia nada, a polícia nem se esforçavam, eles não as procuravam, eles não davam a mínima para essas mulheres que desapareciam. Então os policiais nunca realmente procuraram pela Cook. Até que nós chegamos em janeiro de 2020, quando um homem chamado Charlie Sean Nagbawa, de 41 anos, foi preso em uma operação policial super bem estruturada. Nagbawa era um vendedor de entorpecentes conhecido pela polícia de Bangkok. Ele vivia, gente, metido em vários crimes. Então, nesse dia, quando finalmente ele foi preso por causa dessa mega operação, assim que ele chegou na delegacia, ele abriu o bico e começou a contar que ele já tinha sido segurança na casa, ali na mansão do Upshaya. Quando os policiais ouviram o nome do Upshaya, eles já ficaram super interessados, porque eles eram loucos para prender o Upshaya, mas eles nunca tiveram provas consistentes para poder prender ele. Então, dependendo ali do que o Nagbawa pudesse falar para os policiais, eles iriam conseguir prender o Upshaya de uma vez por todas. Então o Nagbawa começou a dizer para os policiais que se ele tivesse uma sentença mais reduzida, ele poderia dar provas cruciais contra o Upshaya e finalmente os policiais poderiam prender o Upshaya e também fechar um caso que estava em aberto. E os policiais, gente, se entreolharam e eles sabiam, eles não podiam recusar essa oferta. Então, eles fecharam um acordo com o Nagbawa e o Nagbawa abriu a boca. Ele contou que em uma área do jardim da mansão ali do Upshaya, ele havia ajudado o Upshaya a enterrar uma caixa de metal que tinha um corpo dentro. Em 9 de janeiro de 2020, os policiais foram com um mandado em mãos até a casa dos horrores do Upshaya, no local exato onde Nagbawa tinha dito ali para eles escavarem, lá no jardim. E eles realmente encontraram uma caixa de metal. E dentro estava um corpo, que mais tarde, por causa de uma grande tatuagem que tinha nas costas, conseguiram identificar como sendo o corpo da Cook. E quando eles encontraram o corpo da Cook, finalmente eles poderiam prender o Upshaya de vez. E foi isso que os policiais fizeram e levaram ele direto para a delegacia para ele ficar preso. Quando o Upshaya ficou preso ali na delegacia e os moradores se sentiram seguros, eles começaram a falar para os policiais que ali, na Casa dos Horrores, possivelmente tinham vários outros corpos, porque o Upshaya era sempre visto dizendo que ele iria jogar as pessoas no lago dele, aonde tinham jacarés e peixes carnívoros. Então os policiais resolveram fazer uma busca ali no lago da propriedade. Essa busca envolveu vários voluntários ali de mergulho local, bem como também unidades treinadas e também populares. E essa busca no lago revelou mais uma caixa de metal
que tinha mais um corpo dentro. Os restos do esqueleto eram de uma mulher e foi constatado que ela era jovem, com aproximadamente entre 17 e 18 anos. No lago, os mergulhadores também conseguiram encontrar um outro esqueleto, que se acredita serem restos mortais de uma outra mulher. E estava embrulhado assim em várias embalagens plásticas, né? Esse corpo com halteres e com alguns objetos pesados de metal, com correntes ali, estava bem no fundo mesmo do lago. E o horror, gente, não termina aqui. Foi encontrado mais de 298 ossos humanos, que os especialistas dizem serem todos de mulheres jovens. O rumor ali na vizinhança é que o Apixaia ele havia jogado peixes carnívoros e jacaré no lago, como eu já mencionei para vocês aqui no vídeo. Para que esses corpos, né, que fossem jogados ali, sumissem, fossem comidos por esses animais. Mas os mergulhadores ali não encontraram nenhum peixe ou jacaré no lago. Então, possivelmente, o Apixaia contava isso para causar medo, né, nos moradores locais, ou jogou por um tempo, né, esses animais lá e os animais acabaram perdendo a vida, ou depois ele retirou esses animais de dentro do lago. Não dá para saber o que realmente aconteceu, mas o que se tem provas e provas cruciais é que tinham muitos corpos naquele lago. Já lá na delegacia, né, o Apixaia negou um pouco o crime, depois ele acabou confessando ter tirado a vida da Cookie. E ele contou aos policiais que ele não queria deixar a Cookie ir embora. Então ele manteve a Cookie ali na mansão dele em cativeiro por vários dias. Ele bateu bastante nela. Eles brigaram muito. E quando ela disse que ela queria terminar e ir embora, quando o Apixaia ouviu isso, ele bateu mais nela ainda e forçou a Cookie a entrar na caixa de metal. Ele trancou ela lá dentro. Só que quando ela foi trancada lá dentro, ela não conseguia respirar e a Cookie perdeu a vida por falta de ar, que não existia ar dentro daquela caixa. Mas essa história que o Apixaia contou era mentirosa. Foi feita uma autópsia que comprovou que a Cookie perdeu a vida por causa de uma pancada na cabeça. E além disso, os pés dela e as mãos estavam amarradas. E o Nagbal, né, o segurança do Apixaia, ele contou que o Apixaia ligou para ele e ofereceu um dinheiro para ele ajudar ele a enterrar a caixa de metal que estava com o corpo da Cookie dentro. E durante ali, quando os dois estavam enterrando o corpo, o Apixaia contou para ele que ele havia batido na cabeça da Cookie depois de alguns dias que ela estava ali morando com ele, ou seja, que ela estava cativa ali, e que ele usou uma barra de ferro para fazer isso. Bom, gente, a investigação continua ali na casa do Apixaia e foi encontrada mais de 1000 pílulas de entorpecentes. Como eu já contei para vocês, o Apixaia ele produzia, né, muitos entorpecentes, porque ele tinha essa mistura especial dele que ia com cafeína. Só que na Tailândia, a pena para quem produz entorpecentes é de perder a vida na prisão. Mas os policiais não conseguiam provar que o Apixaia produzia as pílulas. Eles só encontraram as pílulas, mas não viram nada sobre produção ali na casa dele. Todos os ossos e os outros 2 corpos encontrados ali no terreno do Apixaia estavam muito deteriorados e foi impossível fazer os exames de DNA. Todos ali sabiam, gente, que várias pessoas que estavam perto do Apixaia, como namoradas, garotas da noite, às vezes até amigos dele, que estavam em contato com ele por um tempo, depois acabavam sumindo e ninguém via mais. Mas entre saber e realmente provar é muito diferente. Então tudo que eles tinham era realmente acusar o Apixaia por tirar a vida da Cookie. A mídia, gente, estava em alvoroço com essa história e batizou a Apixaia de o assassino da caixa de metal. Depois de um tempo começou o julgamento e várias pessoas, entre familiares, amigos, vizinhos e até aquela garota que o Apixaia queria sequestrar, todos eles se uniram e foram testemunhar contra o Apixaia ali no tribunal. O Apixaia se declarou culpado de ter tirado a vida da Cookie e no final o juiz sentenciou ele à prisão perpétua. Várias pessoas que tiveram algum familiar desaparecido, que esse familiar tinha contato com o Apixaia, sabiam que o Apixaia fez alguma coisa com eles e jogou eles ali
naquele lago, mas eles nunca vão ter a certeza se é isso ou não que aconteceu com o familiar desaparecido. Já a avó e os filhos da Cook processaram o governo tailandês e conseguiram uma indenização de 80 mil dólares. Eu acho que a gente nunca vai saber exatamente quantas vítimas o Apishaya fez, mas com toda certeza ele é um serial killer. Muitos dizem que suas vítimas eram, na maioria, as garotas da noite, né? Porque ninguém se importava com elas. Quando elas sumiam, ninguém as procurava. Bom, gente, esse foi o nosso caso de hoje. A gente conversa aí nos comentários e a gente se vê na próxima quinta, às 9 da noite. Beijo pra vocês, é nóis!